Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso culto online. Os irmãos que estão aqui no Zoom, aos irmãos que estão assistindo pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Nós estaremos colocando uma música agora e logo em seguida estaremos dando início ao momento de pedidos de oração, ok? Então, se você tem algum pedido de oração, se você quer pedir por algum familiar, algum amigo, pela sua vida espiritual, deixe o seu pedido nos comentários que nós estaremos lendo e estaremos orando por cada um deles, tá bom? Obrigado. Ao meu redor, nas ruas da cidade, há tanta gente em dor e aflição, mas só Cristo ama todas elas. Sejam crianças, velhos, seja lá quem for, seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo. Ser como Cristo, que possam todos ver a Cristo em nós. No dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou, e agora nesse mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que Ele deixou, e pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever se fizer o seu querer, que possam todos ver a Cristo em nós.
Amém. Que a cada dia que a gente passar nessa terra, que a gente possa refletir o caráter de Cristo, tanto com aquilo que a gente fala, como aquilo que a gente faz, que a gente possa exercer uma boa influência na vida das pessoas, que a gente possa ser realmente como Cristo foi aqui nessa terra. Irmãos, eu vou abrir aqui o áudio de vocês e nós estaremos dando início aos nossos momentos de pedido de oração. Eu já vi que já teve gente que estava colocando aqui nos comentários. Se você quiser abrir o seu áudio para falar o seu pedido, não tem problema, tá bom? Você pode abrir, você pode falar, porque nós estaremos orando. E estamos ao vivo também, então se você tem algum pedido de oração aí nas redes sociais, por favor, coloque, nós estaremos lendo e estaremos orando também, ok? Eu vou começar aqui pelo Zoom, e em seguida o Léo vai nos dizer os pedidos de oração do Facebook, tá bom? Aqui a irmã Clarice deu uma boa noite a todos, aos irmãos, e ela pede oração pela Cláudia, que vai fazer uma cirurgia na cabeça, e também orações pela Marlene e pela família dela. Ok, vamos orar sim. O pastor Milton Ventura, ele pede oração pelos líderes dos clubes de gravadores do distrito, e também ele pede oração pela reabertura deles. Ok. O pastor novamente pede que orem pelos líderes dos clubes que serão abertos ainda esse ano, pela retomada de treinamentos em oração, e esses novos clubes possam iniciar com força em 2021. Amém. O irmão Lourival Teixeira pede oração pela família e é isso. Esses são os pedidos no momento. Léo, tem algum pedido aí pelo Facebook? Temos apenas um pedido. Alexandra Silveira. Ela pede oração pelas filhas dela, que estão afastadas. Amém, vamos orar. Muito importante. O Sérgio pediu pela família, pelos filhos e netos e pelos clubes do distrito também. Amém. Eu peço que vocês orem pela minha família, em especial pela minha mãe, pelo retorno dela à igreja. Amém. E eu gostaria também de pedir pelos clubes do distrito, da região, da nossa associação, que a gente possa retornar ainda esse ano com segurança e com tudo, né? Melhor de tudo. Aqui no Facebook, temos mais 3 pedidos. A Dayana Lopes sauda os irmãos com boa noite e pede oração pela família. A Michele Caetano também sauda com boa noite e pede oração pela família dela e agradece a Deus por tudo. E a Márcia Begail pede oração pela restauração da família. Muitos pedidos pela família aqui dos irmãos. Amém. Ok, esses são os nossos pedidos até o momento. Tá adorando, né? Vou tomar banho, ou seja. Pedindo o link? Link se me usando essa pena. Ok. Gente, se vocês tiverem mais pedidos, podem falar, ok? Podem abrir o microfone. Natan. Boa noite, Laure, tudo bem? Boa noite para todos. Eu quero fazer um pedido muito especial, que é para uma amiga minha, Tati, que estava estudando a Bíblia com a Janete, né? E aí, devido à pandemia, teve o afastamento, e eu quero pedir que ela volte a fazer o estudo, que ela retorne a fazer o estudo para que ela possa dar continuidade. E também peço pelo Diego, que é um rapaz que ela namora, ele é ex-adventista, e ele atrapalha um pouquinho esse crescimento dela, do estudo bíblico, ele acaba impedindo ela um pouquinho nessas coisas. Então, eu queria pedir que vocês orassem por eles. Eu agradeço também pela família, né? E é isso, pela igreja, pelos adolescentes, que eu sempre peço também. Amém, estaremos orando sim. Amém. Aproveitando o momento, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está tendo algum problema de retorno, de áudio aí? Está travando? Não? Tudo normal. Tá, tranquilo. A Patrícia Lopes e o Dieter, eles pedem oração pela saúde e pelos membros afastados da igreja. Ok, estaremos orando. Irmãos, se vocês não tiverem mais nenhum pedido, nós estaremos orando nesse momento. E eu vou convidar o Sérgio para fazer a oração para nós. Temos muitos pedidos aí por família. E, Sérgio, você pode orar pelos pedidos que foram feitos?
Ok. O Sérgio não deu retorno aqui. Eu acho que o Sérgio está orando em silêncio já. Se apressou um pouquinho. Mas tranquilo, eu peço para outra pessoa aqui. Fabrício, você pode orar pelos pedidos que foram feitos? Natan, não te ouvi, Natan. Vamos orar? Ok. Oremos. Santo Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, obrigado pelos teus cuidados, obrigado até mesmo pelos momentos de dificuldades que passamos nessa vida. Pedimos que o Senhor esteja ouvindo os pedidos de oração que foram colocados e que o Senhor responda segundo a tua vontade. O Senhor ouviu a nossa vontade, o Senhor conhece o nosso coração, é o nosso desejo que assim fosse, mas nós te pedimos que o Senhor responda conforme aquilo que é melhor para a nossa salvação, para a salvação daqueles que convivem conosco e também para o crescimento da igreja. Esteja agora derramando teu Espírito Santo sobre cada um de nós, esteja derramando teu Espírito Santo ao a palavra ser aberta para que o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Isso nós pedimos não por merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento nós teremos a nossa mensagem. O pastor Milton Ventura estará trazendo a mensagem para nós. Que Deus possa te abençoar, pastor. Amém. Muito obrigado. Nós tem que abaixar o áudio ali também, tá? Estou ouvindo. Baixa tudo e desativa o microfone. Ok, irmãos, boa noite. É uma alegria a gente poder estar reunidos aqui para o culto mais uma vez. O culto é online, mas mesmo sendo online, com toda a facilidade que a gente tem de poder assistir dentro das nossas casas, muitas vezes fica fácil matar o culto, né? Porque não tem ninguém chamando, não tem ninguém convidando, e na nossa mente não tem aquele compromisso de ir até determinado lugar. Então, por isso que fica fácil, às vezes, de matarmos o culto. Mas nós precisamos participar, sim, dos cultos e incentivar os outros também. Incentivar os nossos amigos, nossos irmãos, para não perderem esse momento que é o encontro com Deus. Se todos tivessem um encontro com Deus sistemático, frequente, né? Pode ser os cultos de domingos, quartas e sábados, pode ser o teu culto familiar também, todos juntos, né? Isso vai ajudar bastante você. E quando você convida outras pessoas para participar, isso também vai ajudar a vida de outras pessoas. Eu quero conversar com vocês hoje sobre comunicação. Vamos começar com Mateus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Mateus 12. Vamos ler dos versículos 15 em diante. Ok aí? Todos acharam? Vamos ler então. Mateus capítulo 12, o versículo 15. Diz assim: Mas Jesus, sabendo disso, que queriam matar a ele, né? Estavam se preparando para tirar a vida dele. Então, Jesus, sabendo disso, no versículo 15, ele afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. A Bíblia diz que os milagres que Jesus fez, as curas que ele fez, as bênçãos que ele deu, não haveria tinta suficiente para escrever tudo que ele fez. Foram muitas curas, muitas bênçãos. Mas o versículo 16, Jesus falou uma coisa interessante, ó. Advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Jesus estava dizendo assim, ó, não façam propaganda de mim. Não saiam por aí falando meu nome, dizendo que eu estou curando todo mundo, que eu faço um monte de coisa. Eu acho isso daqui muito interessante, porque isso daqui parece que fica diferente do que alguns pregadores hoje pedem para ser feito, né? Divulga o meu nome, fala de mim bem aí, fala bem de mim aí, para todo mundo me ouvir, para todo mundo dar like, para todo mundo participar. É interessante, né? Às vezes a pessoa precisa procurar essas ferramentas de publicidade para que o nome dele seja conhecido em todos os lugares, por um único motivo, porque a palavra dele não tem poder, a fala dele não tem poder, o que ele ensina não é cheio de poder. Então, como não se propaga naturalmente aquilo que ele fala, então ele tem que pedir ajuda para o seu nome poder aparecer. Jesus tinha muito poder na fala, na comunicação.
E por isso que ele dizia, não falem. Não falem. Quanto menos vocês falarem, melhor fica. Para eu poder cumprir o ministério, para eu poder desenvolver o ministério. No versículo 18, tem uma citação do Antigo Testamento, do livro de Isaías, né, que Jesus pedia para que não expusessem ele, para se cumprir o que está em Isaías. No versículo 18 tem um pedacinho de Isaías, ó. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. É Deus falando a respeito de Jesus Cristo, né? Jesus era o servo escolhido, aqui nesse texto. E aí continua, no meio do versículo 18, ó, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então nós vemos aqui o Espírito Santo atuando em Jesus Cristo, por isso que a fala dele tinha poder. No versículo 19, olha, ele não contenderá, nem gritará, e nem apagará. Eu errei a linha aqui, né? Não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Eu acho isso aqui fantástico, pelo seguinte, ó. Jesus não precisou chegar sozinho numa praça pública e começar a gritar bem alto para chamar a atenção do povo, para que as pessoas pudessem vê-lo, conhecê-lo. Olha, tem um homem gritando lá na esquina, falando coisas boas, vamos lá ver o que é. Jesus não precisava disso. O Espírito Santo dava poder a ele, para que a comunicação dele fosse tão poderosa ao ponto de as pessoas procurarem conhecê-lo, não porque ele falava alto e tinha um outdoor e coisas assim, mas as pessoas queriam conhecê-lo porque viam o seu vizinho que foi curado, o seu amigo que foi abençoado, curado, aquele que voltou a andar, aquele que recebeu um ânimo para a vida, aquele que voltou a ver, aquele que teve a sua mão curada, enfim. Eles queriam conhecer aquele que estava beneficiando, abençoando pessoas ao seu redor. Poder, comunicação. Jesus aqui, ele tem um poder do Espírito Santo. Só que esse poder do Espírito Santo aqui, ele é o mesmo poder para nós hoje. O mesmo poder que esteve disponível para Jesus e que Jesus usou, esse mesmo poder está disponível para nós hoje. E nós podemos ouvir receber esse mesmo poder e poder comunicar com o mesmo poder que Jesus comunicava. Lembrando que a fala, né, o ato assim, de você falar, o som que sai da nossa boca, não é neste som que está a maior parte da comunicação. Muitas vezes a gente fala e as pessoas entendem outra coisa. Então, isso daí não é comunicação, não houve comunicação. Quando a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra, não houve comunicação. Outra coisa também, quando nós falamos uma coisa, mas o nosso semblante está falando outra. As pessoas vão ficar com o som que saiu da nossa boca ou com aquilo que o nosso rosto, nossa fisionomia mostrou. Um exemplo assim, alguém pergunta para uma criança, tá boa essa comida? E a criança, com aquela cara de quem comeu limão amaldiçoado, diz, sim, tá bom, mas a fisionomia dele, o rosto dele, a cara dele está mostrando que aquela comida não tá boa. As pessoas vão ficar com o som que saiu da boca dele, ou as pessoas vão captar e entender a mensagem através da fisionomia? A fisionomia. Então, percebam vocês que a fala, o som que saía da boca de Jesus, não era a sua maior manifestação de poder. Ele curava, ele falava, ele abençoava, mas ele estava rodeado de um contexto de relacionamento com Deus, um contexto de aceitação do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo sobre ele, um contexto que brotava do coração dele, o desejo de salvar pessoas, de abençoar pessoas, de resgatar a humanidade. Isso tudo transbordava nas palavras de Jesus. Jesus podia dizer assim, ó, eu sei que o Pai te ama, uma expressão que Jesus poderia dizer para uma pessoa. Mas essa fala dele, esse som, estava tão carregado de outras coisas, o gesto de Jesus, a inclinação do corpo,
o rosto amável, um rosto que trazia aquela paz do céu, que refletia a santidade do céu, a pureza do céu para o ser humano. Então, quando Jesus falava abençoando as pessoas, a fala dele, então, era uma fala bem envolvida em todo o contexto, a necessidade daquela pessoa. Jesus estava ali falando com tudo, falando com o rosto, falando com o coração, falando com o corpo, falando com as mãos, falando com os olhos de Jesus olhando para aquela pessoa. Através do olhar, Jesus transmitia ternura para aquela pessoa. Então, Jesus se comunicava de uma maneira completa, porque ele estava dentro dele, completamente entregue para aquela obra. Hoje, muitos pregadores, quando vão apresentar uma mensagem, a mensagem pode até ser bonita, poderosa nas palavras, mas muitas vezes não surge muito efeito, porque fica pontos vazios, né? Às vezes o pregador não está tão entregue àquela obra. Nós vamos conversar um pouco sobre Jesus. Vamos para Lucas, Jesus falando, comunicando. Lucas capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, o capítulo 6. Lucas, o capítulo 6. Vamos ver os versículos 43 em diante. Cadê o 43? Lucas 6, o versículo 43. Vamos ler, então? Lucas 6, 43, diz assim, ó. Não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que vai dar um bom fruto. O versículo 44. Porquanto cada árvore ela é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos dos espinheiros, e nem abrolhos se vindimam uvas. Esses abrolhos eram umas coisas que não se comia. Então, dos abrolhos, você não ia colher uva dos abrolhos. O versículo 45, ó. O homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o bem. Dá uma paradinha no versículo, vamos pensar sobre isso, ó. De onde que o homem está tirando as suas palavras? De dentro do seu baú, de dentro do seu tesouro, de dentro do seu conteúdo. As palavras, elas vêm para fora, mas baseadas naquilo que você colocou para dentro. Então, diz assim, ó, vou repetir a ideia da metade do versículo 45. É assim, ó, o homem bom, vamos continuar, né? Depois da briga dos gatos aqui do lado. Deixa eu retomar ali o versículo 45, então, ó. O homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira aquelas coisas boas que ele está colocando para fora. Então, o homem, ele vou falar boas coisas. De onde que vem isso? Do que ele tem lá dentro. Agora o versículo continua dizendo assim, ó. E o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o quê? O versículo termina, né? Do que está cheio o coração. Então, vamos voltar para a pessoa de Jesus. Jesus falava daquilo que estava cheio o seu coração. Por isso que as suas palavras eram muito poderosas, porque o seu coração estava cheio das coisas poderosas do céu. Ele se alimentava do céu, ele tirava horas e horas orando e conversando com o Pai, e isso enchia o seu coração. Então, quando você olha para Jesus Cristo, você percebe que não tem nenhum exemplo melhor como um líder espiritual do que Jesus. Cada palavra que ele disse, cada coisa que Jesus falou, tudo serviu como exemplo, como modelo para os líderes religiosos de hoje, para poder copiar Jesus, imitar Jesus. Ele é o exemplo perfeito e ele diz para nós também que nós precisamos nos abastecer com coisas boas para poder falar boas palavras. Uma pessoa que fica se alimentando com filmes de terror, com filmes ruins,
com aqueles filmes que tem um palavreado muito baixo, chulo, de baixo escalão. A pessoa, ela está, sim, alimentando o coração dela com isto. E na hora de colocar palavras para fora, ela vai colocar aquilo que ela colocou para dentro. Ela vai vomitar aquilo com que ela se alimentou. Nós vemos em Jesus usando um dia todo para pregar. Isso se repete várias vezes. Jesus pregava para as pessoas, e quanto mais ele pregava, mais ele buscava o Pai. Então, isso aqui é um outro ponto importante. Ó. Não é só colocar para fora todo o conteúdo que tem e depois de alguns anos dizer assim, não tenho mais o que falar, não tenho mais o que pregar. Se não tem o que pregar, é porque parou de abastecer-se. Entende? Mas como a gente nunca para de nos abastecermos, e de repente a pessoa não tem mais o que pregar, então é porque ela parou de abastecer-se, alimentar-se com as coisas do céu e começou a encher-se com as coisas do mundo. E aí, claro, não tem mais nada para falar em termos de pregação. Jesus, ele curava os doentes, os aleijados, ele expulsava demônios, ele ressuscitava as pessoas, ele entrou na casa de líderes religiosos e, usando a palavra dele, ele levava a pessoa para se converter. O exemplo de Zaqueu, né? Ele usou as palavras dele para tocar o coração de Zaqueu, para poder trabalhar com a humildade de um pecador. Jesus usava a palavra para fazer isso daí. Todas essas pessoas que Jesus comunicou bênçãos para ela, todas elas tinham uma coisa em comum. Elas reconheciam suas próprias necessidades. Então, Jesus falava atendendo a necessidade da pessoa. Aqui está uma dica para a nossa fala. Eu costumo usar isso daqui dizendo assim que não adianta a gente querer coçar aonde não está coçando. No teu corpo, você só vai coçar a parte que estiver coçando. Se não está coçando em algum lugar, você não vai coçar. A mesma coisa é a respeito das necessidades das pessoas. Se as pessoas têm noção que ela precisa de Jesus ou de alguma coisa no mundo espiritual, na vida, ali você pode atender aquela pessoa. Está coçando em alguma coisa, você vai lá e atende. Era isso que Jesus fazia. Mas Jesus usava as palavras para despertar o interesse nas pessoas. Isso daí é usar para o bem. Quando Jesus... Vamos ver um outro texto bíblico falando ainda sobre Jesus. Mateus capítulo 12. Nós vimos um pouquinho aqui a respeito da pessoa de Jesus, e agora vamos para Mateus capítulo 12. Mateus 12, o versículo 33. Isto. Mateus 12, 33. Diz assim, ó. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Então, olha só. No texto de Lucas que nós lemos, dizia assim, ó, que se a árvore é boa, vai dar bons frutos. Agora, nesse texto, está dizendo para você fazer a árvore ser boa. Entendeu? É você que vai fazer a árvore agora ser boa ou ser ruim. Então, o versículo 33 diz, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou você vai fazer a árvore má e o seu fruto mau. Aí continua, porque pelo fruto se conhece a árvore. Opa, então agora Jesus está passando a responsabilidade totalmente para o ser humano. Jesus tinha uma situação específica aqui, né? No versículo 34 ele diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus estava falando para um grupo de fariseus que eram maus, mas que queriam passar boas coisas para as pessoas. E os fariseus queriam até conquistar as pessoas mais do que Jesus. E eles tinham medo de perder o povo para Jesus. E eles tentavam. Mas Jesus está dizendo que não tinha como. Se eles eram árvores más, e Jesus chama aqui eles de raça de víboras, o que ia sair de dentro deles era só coisas más. E aí ele continua, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu repito de novo, ó, pessoas que ficam se alimentando de vídeos e filmes mundanos e não se alimentam das coisas de Deus, só vai sair da boca dela coisa que não presta. O versículo 35, ó, repete a ideia. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro mau tira coisas más. E agora, olha o versículo 36.
digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, para aqueles que ficam falando muita besteira, jogando besteira boca fora, essas palavras todas que não edificam, que não ajudam, que não soma em nada, nem para a própria pessoa, nem para aqueles que vão ouvir, essas pessoas, essas palavras todas, elas vão para o dia do juízo. E o versículo 37 diz que a pessoa pode perder o céu por causa das palavras. Versículo 37, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado, ou também pelas tuas palavras serás condenado. Então, a Bíblia coloca aqui, de maneira assim muito clara, que as nossas palavras, elas vão ser usadas para nos salvar ou nos condenar. Por que a palavra? Você entende que não é só o som que sai da minha boca. É porque a palavra, ela coloca para fora aquilo que tem no meu coração. Entende? É só você pensar no vocabulário de um presidiário, o vocabulário de uma pessoa que trabalha numa boca de drogas ali, de fumo, de tráfico, o vocabulário de uma pessoa que vive na prostituição, o vocabulário de uma pessoa que vive no meio daquele grupo vagabundo que não gosta de trabalhar e que vive na gíria, e a gíria não é só na palavra, né? A figura da pessoa é uma gíria. Né? Ele se comunica ali através da sua maneira de vestir, aquela roupa sem regras, não que tem que ter regras para roupas, não é isso, né? Mas o estilo de roupa mostra quem é a criatura e mostra como é que é o vocabulário dele. Aqueles que vivem como malandros, ou alguns até querem dar uma de malandro e começam a imitar as palavras daquelas pessoas. Então, as palavras, elas falam quem a gente é, o que tem dentro de nós. E isso daí vai para o juízo. Repetindo, porque nós comunicamos aquilo que nós somos. Então, entenda uma coisa, Jesus, ele se comunicava com todo o seu corpo. Jesus, o rosto dele era algo que comunicava bem para as pessoas, o comportamento dele, os movimentos dele, a fisionomia, tudo isso era comunicação. O presidiário, os movimentos dele, a vestimenta, a fisionomia dele, os gestos dele, a maneira de se comportar diante de algumas situações, tudo isso é comunicação. Para você entender o poder da palavra, por exemplo, quando a gente está na igreja e um pregador, um pastor faz um apelo, um convite para as pessoas aceitarem Jesus, viverem aquela mensagem que está sendo apresentada, tomar uma decisão na sua vida, naquele momento, a igreja pode ser convidada a responder. Você aceita Jesus Cristo na sua vida? O pregador pode estar perguntando. E a pessoa vai dizer, sim, eu aceito. E isto é registrado no céu. E isso tem peso para a salvação daquela pessoa. E o céu, ele toma decisões a respeito daquela pessoa baseado nesse sim que ela falou. O céu vai interferir na vida daquela pessoa para abençoar e para dirigir a pessoa. Vai ter momentos que o inimigo vai dizer assim, não, eu quero mexer na vida dele. E o céu vai lembrar o inimigo, porque o diabo sabe, né? Ele não é esquecido, não. Mas o céu vai lembrar, dizendo, ele falou sim, lá naquele dia na igreja. Então é por isso que o céu tem o direito de rodear essa pessoa e permitir que você fique longe, dizendo isso para o inimigo. Os anjos dizendo isso para o inimigo. Então é para você entender que as nossas palavras, elas têm muito poder também. Um exemplo, eu já assisti alguns vídeos e também já dei estudo bíblico, já batizei pessoas que tinham envolvimentos com bruxaria, com satanismo, coisas assim. E como que é a entrada dele por esse lado? É simples, ele também diz, eu aceito, eu quero, eu estou buscando. São as palavras dele que permitem que o inimigo tome conta da vida dele. Então, as nossas palavras, elas dirigem muito a nossa vida. Por isso que a gente tem que cuidar no que a gente fala.
quando eu estava olhando esse tema aqui, eu dei uma olhadinha nas gírias e eu fui procurar, assim, a opinião de alguns pregadores, algumas coisas assim, né? E a fala de muitos foi assim, ó. Gírias não tem problema quando são palavras boas, saudáveis. E até eu achei um meme que estava falando ali sobre gírias, né? E a pessoa está dizendo assim, e aí, brother? É uma coisa estranha, né? Porque isso é usado como gíria, mas, na verdade, é uma palavra americana. E gírias, muitas vezes, principalmente aqui no nosso contexto, falando de nós aqui, né, Viamão, gírias, muitas vezes, são palavras inventadas. E são palavras que descrevem alguma coisa que tem uma palavra no dicionário real para descrever aquilo ali, mas se usa uma gíria, uma palavra inventada para descrever a mesma coisa. O problema das gírias é quando tem um significado ruim, quando tem um baixo nível do palavreado, quando se refere a palavrões, quando está zoando de uma pessoa, está fazendo bullying. Aí sim, essas gírias elas são condenadas. Quando as gírias vão diminuir, digamos assim, o poder de Deus, né? Gírias que diminuem o poder de Deus. Gírias que colocam Deus como menor daquilo que ele é. Isso é pecado daí. Por exemplo, gírias ou memes, né, que ficam brincando com as coisas do céu. Tem um meme, né, que parece que é engraçadinho, mas na verdade é um tipo de brincadeira assim que não cabe. Tem um bebezinho dentro da banheira e a mãe vai dar banho no bebê e ali dentro da banheira tem água, né? Só que o bebezinho está no meio da banheira, a banheira está seca e tem metade da água para um lado e metade da água para o outro, e a mamãe está dizendo assim, Moisés, para de brincar. Isso daí é um meme, uma piada, para se referindo à abertura do mar, quando Deus abriu o mar para o povo dele atravessar, mas que, na verdade, está zoando do poder de Deus. Tem gírias que são assim também, igual esse meme, que acabam zoando, e aí sim, essas gírias são pecados. As palavras, a minha palavra, a tua palavra, o nosso vocabulário, pode ser usado para afundar a vida de uma pessoa, como pode ser usado para levantar a vida de uma pessoa. As nossas palavras, elas também podem atuar na nossa vida. Por exemplo, se uma pessoa ficar só falando coisas ruins, tá? Aquela pessoa que vai angorar, acho que é isso, né? Angorar tudo, né? Eu sempre conto a história de uma senhora que uma vez eu consegui, né? Que ela, às vezes a gente dava carona para ela para ir para casa e ela entrava no carro e já dizia: será que o pneu não vai estourar? Será que não vai faltar gasolina? O carro não vai estragar? E aquela mulher ali ia falando coisas assim o tempo inteiro que eu tinha vontade de correr para chegar logo na casa dela e tirá-la do carro. Porque essas palavras não só levam a gente para um estado assim de depressão, de tristeza, né, de momento assim de coisas ruins, como mantém a vida dela presa numa vida ruim. Tudo que ela coloca na cabeça dela será que vai dar certo? Não vai dar certo, porque isso não funciona, porque já está acontecendo o que eu imaginava que ia acontecer, aí não vai dar certo. Então, as palavras dessa pessoa acabam estragando a própria vida dela. Então, pelas nossas palavras, nós podemos, não é só estragar a vida dos outros, nós podemos estragar a nossa própria pessoa. Você já viu aquela pessoa que é sempre animada e positiva e sempre falando coisas para cima, porque vai dar certo, porque eu sei que funciona, porque estamos bem, porque Deus está com a gente? Essa pessoa dá prazer, alegria de estar do lado dela. É isso que você sente. E essa mesma pessoa que dá prazer de estar do lado dela, ela tem uma vida mais feliz. Ela tem uma vida melhor. Ela não tem uma vida de sofrimento como a outra pessoa tem, que fica só falando que não vai dar certo. Então, para você entender que as palavras elas são tão poderosas que, além de abençoar e amaldiçoar os outros, as nossas palavras, as minhas palavras, as suas palavras, no caso as minhas, ela pode abençoar a minha vida ou amaldiçoar a minha vida também. Então, você já viu aquela pessoa que levanta de manhã e a única coisa que sai da boca dela é que não tem nada bom? Ela mesma está estragando o dia dela.
Você pode, até eu vi um quadrinho, uma imagenzinha essa semana aí, de uma pessoa, de um ônibus, né, viajando, e tinha 2 pessoas dentro do ônibus. Um de olho numa janela e o outro de olho na outra janela. De um lado do ônibus tinha uma parede de pedra, e o ônibus estava passando perto. E do outro lado do ônibus, na outra janela, parece aqueles ônibus que a gente vê nos vídeos, aqueles ônibus da China, né? Tinha um precipício enorme do outro lado do ônibus, e a paisagem maravilhosa, olhando distante. De um lado estava a pessoa assim, né? Que coisa mais linda, eu consigo ver o poder de Deus na natureza, como é grande. E de outro lado, a pessoa dizendo, porque essa vida não presta, porque é tudo escuro, porque nada vai para frente. Só que, se aquela pessoa que vive focada nas coisas negativas, se ela virasse o rosto para o outro lado, se ela mudasse de lado, ela teria uma vida menos sofrida, uma vida mais feliz, mais realizações. A pessoa motivada, ela consegue realizar muito mais na sua própria vida do que uma pessoa desmotivada. Sabe, não convém, tá? Que nós busquemos livros de autoajuda, tá bom? Não podemos buscar isso daí, porque os livros de autoajuda, eles colocam você como o centro para você arrumar a tua vida. Entendeu? Você consegue, você vai para frente, você isso, você aquilo. Então, o livro de autoajuda, ele tá dando para você, falsamente dando, né, a capacidade de você arrumar a tua vida. E não é assim. Para arrumar a nossa vida, nós dependemos unicamente da graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo tem poder para nos abençoar, transformar a nossa vida. Ok, então isso vem de Deus. Mas Deus já nos dá o que precisamos. Você só precisa levantar do banco que você está, ir para outro lado do ônibus e começar a olhar outra janela. E mudar o teu palavreado, o teu vocabulário, para tuas palavras poderem ser melhor, para tuas palavras poderem ajudar você. Você já deve ter conversado já com pessoas que se fazem de doido, né? A gente encontra de vez em quando alguns por aí, né? E você sabe que se aquela pessoa mudasse aquele palavreado dela, aquele jeito de ser, seria uma pessoa tão útil, tão ajudadora, tão compreensiva. Mas ela não é, por quê? Porque ela resolve dar uma de doido. E tem muita gente no mundo assim, e dentro da igreja também. Vamos para Tiago, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago é no Novo Testamento e é depois do livro de Hebreus. Depois de Hebreus tem o livro de Tiago. É Tiago, o capítulo... Tiago, capítulo 3. Eu vou ir lendo aqui, porque eu quero pular alguns versículos. Então, a ideia é nós entendermos o contexto do Tiago, tá bom? Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Sabemos que havemos de receber maior juízo. O que está dizendo aqui? Que o mestre, ele é responsável, tem muita responsabilidade. E aquele que se coloca para ensinar, para ajudar, o juízo sobre ele é maior, porque ele se coloca numa posição em que cada palavra dele tem um peso muito grande. Então, a pessoa diz, porque agora eu vou ensinar, porque agora eu sou mestre, porque agora eu virei pastor. Olha, se você não consegue trabalhar bem com a tua língua, é melhor você repensar essa tua posição. E aí continua no versículo 2, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Agora, olha só, se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito. Bom, já deu para entendermos que não tem ninguém perfeito nessa área aí da fala, né? E aí o versículo continua. Ele é perfeito, varão, capaz de refrear todo o corpo. Olha a ilustração agora, no versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. E é verdade, né? Você já deve ter visto um carroceiro aí, né? Que ele cuida ele está na mão com as 2 cordinhas ali. Aquelas 2 cordinhas, para o carroceiro, eles vão lá na frente, na boca do cavalo. E tem um negócio de ferro enfiado na boca do cavalo, que é chamado de freio, que se encaixa dentro da boca do cavalo, e que, quando puxado para um lado ou para o outro, puxa a boca do cavalo
e leva o corpo inteiro. E é isso que está dizendo aqui. Vamos repetir o versículo 3? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Aí o versículo 4, outra comparação. Observai igualmente os navios. Navio não é barco de pesca, navio já é algo bem maior. Então, o navio, sendo tão grande e batido de fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro, que é o motorista do barco. O navio é enorme, mas lá atrás do navio tem uma coisa assim, tipo uma língua, que é chamado de leme. E aquele leme lá embaixo do navio, ele vira para um lado, vira para o outro, e aí vai conduzir o navio inteiro para onde o motorista dele quiser, o timoneiro dele. Versículo 5, ó. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vamos terminar o texto, depois eu comento. Ó. Vede como uma fagulha pequenininha pode queimar uma grande selva, põe em brasas uma selva, né, toda. Sabe aquelas línguas que ficam se gabando de coisas que já fizeram, né? Todos que trabalham com pessoas vão dizer a mesma coisa que eu digo agora, né? A gente encontra essas pessoas por aí. E eu já encontrei pessoas assim que vão falando, e vão falando, e vão falando, e eu sempre tenho a tendência de acreditar nas pessoas. E eu faço isto porque eu aprendi isso na Bíblia, né? No início eu sempre duvidava. Depois a gente vai aprendendo a acreditar nas pessoas. E quando é para tomar decisões, tem que acreditar com o pé atrás daí, né? Óbvio, sabedoria em tudo, né? Mas eu já ouvi aquelas pessoas que vão contando coisas que já fizeram. E eu já fiz isso, eu fiz aquilo, tudo. E aí a minha cabeça vai indo assim, sabe? Na frente da pessoa, né? Ela já fez isso, já fez aquilo, já fez a ponte, já fez a Torre de Paris, já inventou a roda, descobriu a energia elétrica, foi ela que acendeu o primeiro fogo no planeta. Aí, sabe, a gente vai indo assim para frente, porque tem gente que fala demais de coisa que já fez. O problema, aí é que tá, né? O problema tá lá dentro da pessoa. Mas o que coloca tudo isso para fora é a língua. Se a pessoa conseguisse dominar a língua para não colocar os seus problemas lá fora, sua baixa autoestima, a pessoa que tem baixa autoestima tem uma tendência a ficar se promovendo, né? Se ela conseguisse dominar a língua, já seria tão bom. Sabe, eu já ouvi alguns pregadores que tinha, assim, 30 minutos para pregar. 20 ele gastou falando do poder que ele tem. Porque eu já fiz, eu já curei, já expulsei, já ressuscitei. Você já viu gente assim? Então, língua, né? Versículo 6. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas ela acaba contaminando o corpo todo. E não se põe em chamas a carreira da existência humana, como também ela é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, a língua não só destrói as pessoas, como destrói a ela mesma. Pois toda espécie... Vamos pular o 7 aqui, tá? A língua. A língua, porém, ninguém consegue dominar a língua. A língua é um mal incontido, no versículo 8. E a língua ela é carregada de veneno mortífero. Porque quando você está, às vezes, amaldiçoando uma pessoa, xingando uma pessoa, isso pesa na vida da pessoa. Isso é sério. E aí no versículo 9, com ela, com a nossa língua, né, bendizemos ao Senhor. E também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança do Deus que a gente estava antes bendizendo. Versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. E aí continua, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, não pode. Da mesma boca proceder duas coisas, porque uma delas vai ser falsa. Se da mesma bênção sai maldição e bênção, da mesma boca, eu falei errado, né? Se da mesma boca, da mesma língua, sai maldição e bênção, um dos dois vai ser falso. Qual que vai ser falso, a maldição ou a bênção? É óbvio que vai ser a bênção que vai ser falsa. Porque onde Deus habita, se Deus habita naquele corpo, naquela mente, naquele coração, e aquele coração está cheio disso, das coisas de Deus, não vai sair maldição de dentro disso daí. Entende? Então, por isso que o apóstolo está dizendo aqui, no versículo 10, que essas coisas não podem ser assim. No versículo 11, acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode uma vertente de água sair água salgada e água doce? Não, não pode.
Versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira, que é a parreira, né, que deve fazer uva, pode sair figos lá da parreira? Não. Também pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, assim, ó, a pessoa tem um vocabulário estranho. Pode ser um vocabulário de bandido, de se promover, ou qualquer outro vocabulário. Ela está mostrando quem ela é e o que ela tem dentro dela. O capítulo 4, versículo 11, está dizendo ali para nós não falarmos mal das outras pessoas. E aí, depois você pode ler isso daí em casa, né? Porque quando você está falando mal de alguém, você está se colocando no lugar de Deus. Está escrito ali. Só quem pode julgar é Deus. Entende? Eu, como pastor, muitas vezes eu ouço, né? Sabe que até por último isso diminuiu bastante, né? A sociedade, eu acho que está mais madura nesse aspecto agora, né? No passado isso era muito comum, que eu vou falar agora, né? As pessoas procurarem a gente para dizer, porque aquela irmã, aquele irmão está fazendo isso, está usando aquilo, e não sei o quê, aquelas fofocas assim, né? Essa pessoa está se colocando no lugar de Deus, julgando o próximo. Isso é pecado. Está fazendo papel de juiz, está escrito ali nos versículos 11 e o 12. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Então, deu para você entender que a língua, a fala nossa, o vocabulário que a gente decide usar semelhante a isto ou semelhante àquilo, vocabulário, né? Ele vai definir se você vai ser uma bênção ou vai ser uma maldição na sociedade, na vida dos outros, na vida da tua família, e se você vai estar abençoando ou amaldiçoando a tua própria vida, dependendo do vocabulário que você escolhe falar. Agora, o que nós deveríamos falar, então? Vamos só citar mais um versículo aqui, que é Mateus capítulo 15, só para comprovar, ficar mais fixado na nossa mente, Mateus capítulo 15, Mateus 15 e o versículo 11. 15 e 11. Diz assim, ó. Não é o que entra pela boca... Jesus aqui está falando de palavras, vocabulário, tá? Não é de alimentação que Jesus está falando. Tem muita gente que pega esse texto aqui e fala que isso aqui está se referindo à alimentação. Não é isso, gente. Não tem nada a ver. Vai ler o contexto aí que a ficha vai cair, tá? Então, vamos lá. Mateus, o capítulo 15, o versículo 11, dizendo assim, ó. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Olha que coisa mais clara que Jesus está dizendo aqui, ó. Jesus não está falando de vômito nem de nada, Jesus está falando de palavreado, ensinamentos, palavras, frases. É isso que contamina as pessoas. Ou pode ser para a bênção, pode abençoar as pessoas. Vocês já viram em alguma igreja pentecostal, as pessoas terem um momento de profetizar e uma fica falando para a outra, porque Jesus vai estar contigo, porque a tua vida vai ser dirigida, porque o teu filho vai ter sucesso, e as pessoas vão falando. Eles chamam isso de profetizar. Sabe que eles estão sim abençoando o próximo. Isso é bênção, porque a pessoa sai dali com aquela mensagem tão forte, tão bonita dentro da cabeça, e ela vai para casa, e ela chega em casa e olha para aquele filho desregrado, drogado, cheio de problema, e ela vem com aquela mensagem no coração de que aquele filho vai ser uma bênção. E aí ela começa a lidar com aquele filho de que maneira? Como um imprestável para a vida toda? Não, ela vai tratar aquele filho como que ele vai ser uma bênção, porque isso foi profetizado lá na igreja, então ela muda o comportamento dela, muda a atitude de lidar com o filho, e ela começa a abençoar o filho. E por causa dessa bênção que ela vai passando para o filho nas palavras, o filho pode ser realmente uma bênção. Agora, se a pessoa chega em casa e o filho não presta, aí começa, né? Porque tu é um imprestável, porque tu é um drogado, porque tu roubou minhas coisas, porque tu não faz nada de bem aqui na família, porque tu ajuda, porque eu vou te colocar para a rua. Ela está amaldiçoando esse filho. Aquela criatura sai de casa derrotada emocionalmente.
vai para a rua procurar mais droga, porque na cabeça dele foi colocado que ele não presta, que ele não tem futuro. Você alguma vez já amaldiçoou alguém? A gente comete erros na nossa vida, mas a nossa boca, ela deve estar cheia do poder do Espírito Santo e das coisas de Deus. Por isso precisamos colocar, através dos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, através dos nossos pés, os lugares para onde a gente vai, através das nossas mãos, nós devemos colocar para dentro do nosso coração um tesouro precioso, para que quando a gente vá falar aos outros e falar para nós mesmos, a gente tenha algo muito precioso para colocar para fora. O que você deve dizer, então, para a tua vida e para você mesmo? Você deve dizer para você assim, ó, eu sou de Jesus Cristo. Você precisa dizer isso para você mesmo. Eu pertenço ao céu, eu não sou dessa terra. Procure textos bíblicos que falam que nós estamos aqui nessa terra como embaixadores de Cristo. E quando você vê um texto desse, imagina você como embaixador. Se você não sabe o que é embaixador, vai ali para o tio Google, ali, pergunta para ele o que é embaixador. E aí você vai entender o que é embaixador. Embaixador é o seguinte, o cara é lá daquele país, mas está vivendo aqui nesse país, porque aqui nesse país está representando lá. Então, se você é o embaixador do céu, você não é da terra. Você está aqui na terra representando o céu. Mas para você representar o céu, você tem que colocar dentro de você as coisas do céu. Para que na sua boca, na sua fisionomia, no teu jeito de tratar os outros, você possa colocar para fora somente as coisas do céu. Então você precisa ter um estilo de vida em que você viva dizendo para você mesmo, eu sou uma boa pessoa e eu vou fazer coisas boas para os outros. Não fique olhando para o pecado que você comete. Não fique olhando para as coisas ruins que você faz. Fique olhando para aquilo que Deus está fazendo por você e aquilo que Deus pode transformar você numa bênção, numa vitória, numa grande pessoa para você, para a tua família e para os outros, para a sociedade, para a igreja. Então, desenvolva o hábito de você dizer assim, ó, eu sou de Deus, eu estou indo para o céu, meu dia hoje está bom. Pegou fogo na casa, mas o dia está bom. O dia está bom, eu não fui queimado, sabe? Aconteceu um problema, está tudo bem. Dias melhores virão. Sabe aquele pensamento positivo, mas positivo no sentido de você focar nas coisas de Deus, não positivo no sentido de energia e de coisas místicas. Nós devemos ter, sim, um espírito de gratidão dentro de nós e pensarmos nas coisas boas do céu. Vamos ver Provérbios, capítulo 16, ali perto do livro de Salmos, Provérbios, o capítulo 16. Provérbios 16, o versículo 21. Olha que coisa bonita aqui, né? Provérbios 16, 21 diz assim, ó, o sábio de coração é prudente. Olha ali. E a doçura no falar aumenta o saber. Gente, eu fiquei interessado nisso daqui, sabia? Quando eu li, né? Pô, a doçura no falar aumenta o saber. Não sei como que acontece isso, mas está dizendo aqui que você adquire mais conhecimento quando você é doce no falar. Já pensou? Se sendo doce para falar, você adquire mais conhecimento, e se você for amargo para falar, o que acontece? Será que você fica mais burro? Porque deixar de crescer significa diminuir. Então, deixar de adquirir significa perder. Interessante, né? Vamos ver um outro texto aqui, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 e o versículo 20. Para aí. É o 4, o 24. 4, 24, ó. Desvia de ti a falsidade. Perdi o versículo. Desvia de ti a falsidade da boca. Não é para ser falso. Tira a falsidade da tua boca. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Sabe que às vezes a gente fala, eu também falo, né?
a gente fala assim, ai, que coisa, a gente fica indignado com isso, não quer xingar aquela pessoa, né? Sabe que, às vezes, quando a gente está falando coisas assim, né, de matar, de bater, disso, daquilo, às vezes até na brincadeira, isso está contaminando o coração da gente. E a gente está plantando essas ideias dentro do coração da gente. E Deus está dizendo aqui, ó, a falsidade tem que sair da tua boca. A palavra doce, aquela fala gostosa, é que tem que fazer parte da tua boca. E a perversidade tem que também ser tirada da tua boca. Agora vamos para Isaías, o último texto nosso hoje, Isaías capítulo 35. Isaías 35. Isaías 35. Vamos ler aqui o versículo 3, dizendo assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Isso aqui está dizendo para a pessoa levantar, né? Levantar e tomar uma atitude. Porque o contexto de Isaías 35 é a libertação de Deus oferecida para nós. É a nossa saída desse planeta. Nós fomos criados para viver de maneira santa no Jardim do Éden, que seria nessa terra, mas apesar de nascermos em pecado depois disso, nós ainda não somos daqui. Jesus Cristo comprou você. Então nós não somos daqui, nós somos do céu. Então o capítulo 35, Deus está abrindo para nós as bênçãos que nós vamos receber no futuro, na nova terra. E aí, olhando para essas bênçãos, Deus diz, levanta, fortaleça as mãos. Sabe aquela pessoa que está apavorada, com os joelhos tremendo e as mãos caídas? E Jesus está dizendo, você não precisa ficar assim. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. E depois que você tomou, uma expressão bíblica, tomou alento, né? Você tomou força, você levantou. Aí o texto bíblico continua. Você, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Aqui está dizendo que é para nós olharmos para as coisas de Deus, para as promessas de Deus, para as bênçãos que virão para nós na nova terra, tudo a partir de Deus. Olha para isso, se fortaleça, firme as tuas mãos, os teus pés, as tuas pernas, e levante e diga para o próximo, dizendo para o próximo, seja forte, Deus está contigo, não tema, vai dar tudo certo. É para isso que você foi chamado, para que todo o teu corpo, a tua mente, o teu coração e a boca possa ser um instrumento de Deus. Para que onde nós formos, por onde nós andarmos, as pessoas possam nos conhecer pelo que somos. E isto vai ser mostrado para eles, muitas vezes, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo nosso vocabulário não verbal. Aquilo que a pessoa lê em nós, sem as nossas palavras. Quando você estiver agarrado em Jesus Cristo, ou quanto mais você estiver firmado em Jesus Cristo, mais você vai falar para os outros das coisas do céu. Meus queridos, um cristão não pode ter uma boca suja. Um filho de Deus não pode colocar coisas do mal toda hora para fora. E é simples. É só você mudar o teu vocabulário e você se alimentar das coisas de Deus. É só você parar de beber das coisas que o diabo coloca nas mídias para nós bebermos. Eu tive pensando sobre isso, né? Onde é que está o material do diabo, o conteúdo dele, as pregações dele, os ensinamentos dele, para colocar as pessoas para se perder? Onde que está tudo isso? Onde que está a biblioteca dele? Nas mídias. Só nas mídias. Nas pessoas também, mas está nas pessoas porque beberam das mídias. Todas as coisas do diabo que enchem a cabeça das pessoas e que estragam a vida das pessoas estão nas mídias. Entende? Então, você é aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você se alimenta, tanto espiritualmente como fisicamente.
Que Deus abençoe você para que você possa ser uma bênção nesse mundo. Você possa ser uma bênção na tua família. E quando você acordar mal-humorado de manhã, lembra de ir para o espelho e ensaiar um sorriso. Tenta isso, se esforça. De repente você acaba dando risada de você mesmo até. Mas eu tenho certeza que Deus está te ajudando para você mudar o teu estilo de vida, para você melhorar isso, eu tenho certeza. A Bíblia diz aqui que Deus está ajudando você. A Bíblia diz que Deus quer fazer muito por você. E permita isto. Permita. E Deus vai fazer grandes coisas. Sabe, uma vez eu estava andando aqui em Porto Alegre, aqui. Eu não lembro o nome daquela rua, mas era uma ruazinha estreitinha que a gente passava atrás do aeroporto. Acho que era Vila Dick, né? Que tinha ali. A gente passava por ali e uma vez, era cedo de manhã ali, eu estava indo para o aeroporto buscar alguém e eu estava cedinho passando ali na Vila Dick e muitas pessoas dali da Vila Dick estavam saindo para trabalhar. Daquelas casinhas que tinham dos dois lados ali da Vila Dick, né? Muitas estavam saindo para trabalhar. Umas estavam saindo para trabalhar a pé, outras estavam saindo para trabalhar esperando no ponto de ônibus, outros estavam saindo para trabalhar de carroça, em cima de uma carroça. E eu estava indo devagarinho, de manhãzinha cedo, estava movimentado ali, né? Eu estava indo devagarinho com o carro em direção ao aeroporto, né? E longe vinha vindo uma carroça, carroça, e a pessoa em cima do cavalo. A única coisa que me chamou a atenção assim é que a pessoa era grande, bem grande. Isso chama a atenção da gente, se destaca. Tranquilo. Para mim, nada demais. Tranquilo. Eu continuei com o meu carro, né, olhando o trânsito, a carroça que vinha vindo. Quando essa pessoa chegou perto de mim, ela deu um grito enorme, dizendo assim, o que foi? Nunca olhei uma carroça andando na rua, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, gente, que vida amarga que tem essa pessoa, né? A coitada já levanta de manhã sofrendo. Não sabe nem por que está sofrendo, mas já levanta de manhã sofrendo já. E sai pela rua xingando todo mundo. Sabe o que pode ajudar uma pessoa dessa? Mesmo que ela esteja espraguejando, xingando, brigando, né? Ela não gosta dela mesma, provavelmente, né? O que pode ajudar uma pessoa dessas é que, mesmo que ela esteja soltando farpas, alguém chegar para ela e dizer, eu gostei de você, você é uma pessoa super legal. Ah, pastor, é mentira, porque a pessoa não é legal. Não é verdade, sim, porque lá dentro dela tem uma pessoa machucada. Lá dentro dela tem uma pessoa sofrida com as coisas da vida. Uma pessoa que está pedindo ajuda. E muitas vezes, quando uma pessoa chega para você e faz que nem essa senhora fez, em cima da carroça, a reação humana do nosso coração é devolver mais espinhos do que o que ela passou para mim. Mas o convite de Deus é que eu e você estejamos tão preparados para que quando você encontrar uma pessoa assim, você possa dar a volta por cima, olhar acima das farpas que essa pessoa está largando e, de repente, poder colocar para ela uma palavra de ajuda, um estímulo, deixar uma sementinha no coração dela, para ela entender que ela também é uma boa pessoa e que tem pessoas que valorizam ela. Sabe, algumas vezes eu já fiz isto, e no ministério também. Gente, vocês não têm ideia do poder que isso tem para transformar uma pessoa. E eu, quando adolescente, quantas pessoas fizeram isso comigo? Destacando pontos positivos na minha vida, e que aquilo foi uma bênção para a minha vida, para o meu crescimento. Eu focando em pontos positivos que eu tinha dentro de mim, porque alguém falou, porque alguém mostrou, porque alguém acreditou. De repente a pessoa nem viu, mas acreditou. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, para que você seja uma ferramenta poderosa de Deus, com todo o teu ser, principalmente com a língua, para poder mudar a vida daqueles, abençoar a vida daqueles que estão ao teu redor. Desta maneira, o diabo, ele perde. E eu gosto quando ele perde. Porque ele vai perdendo terreno no coração de muita gente. Isso é muito bom. E Jesus Cristo fica feliz quando vê os seus filhos que estão assim, que nem essa senhora que eu falei da
roça, né? Deus fica muito feliz quando vê os seus filhos amargurados, tendo a vida transformada, e em vez de ficar olhando para o lado da parede enquanto o ônibus passa, a parede de pedra, Deus fica muito feliz quando alguém leva a pessoa para o outro lado do ônibus e a pessoa começa a ver as coisas grandes de Deus. Deus ama, vibra, o céu dá glórias a Deus quando vê um ser humano ajudando outro a trocar de lado dentro do ônibus. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Vamos ouvir o hino final e depois o Natan vai colocar o hino final agora para nós, depois eu vou fazer a oração final. Eu fui feito pra ser cópia de Jesus. Eu fui feito pra servir e pra ser luz. Eu fui feito para ir onde Ele for. Eu fui feito para ser canal do seu amor, canal do seu amor. Por isso eu vou fazer o que Ele faz, vou ajudar a quem precisa. Compartilhar, 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 compartilhar. Por isso eu vou fazer o que Ele faz, vou ajudar a quem precisa. Compartilhar, 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 compartilhar. Sou discípulo de Jesus, sou discípulo de Jesus, sou discípulo de Jesus, sou discípulo de Jesus. Eu fui feito pra ser cópia de Jesus. Eu fui feito pra servir e pra ser luz. Eu fui feito para ir onde Ele for. Eu fui feito para ser canal do seu amor, canal do seu amor. Por isso eu vou fazer o que Ele faz, vou ajudar a quem precisa. Compartilhar, 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 compartilhar. Por isso eu vou fazer o que Ele faz, vou ajudar a quem precisa. Compartilhar, 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 compartilhar. Sou discípulo de Jesus, sou discípulo de Jesus, sou discípulo de Jesus, sou discípulo de Jesus. Pastor, o seu microfone está desligado.
Ok, agora deu. Natan, tava assim, ó. Cada vez que eu clicava para... Cada vez que eu clicava para desativar, aparecia uma mensagem assim: você não pode fazer isso porque o Natan trancou o seu som. Era a mensagem que estava dando, viu? Antes da oração final, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, tá? Eu quero pegar os nomes de todos os adolescentes que estavam aqui no culto e também pelo Face, para vocês ganharem aquele sneakers depois. E a mala tá ficando grande, tá? Para dar para vocês. Uma outra coisinha, o Natan hoje conversou comigo, né? Perguntando assim: pastor, qual a música para o culto? O que o senhor vai pregar? Aí eu falei assim pro Natan: música sobre fofoca, eu vou falar sobre fofoca. Aí o Natan: misericórdia, assim não dá para arrumar música, né? Aí depois, tá, Natan, eu vou falar sobre a língua, arruma uma música que fale da língua. Aí também não dá para arrumar música com isso também, com esse tema, né? Aí, Natan, obrigado aí pela escolha das músicas, tá? Irmãos, vamos fechar... Ó, a Josiane dizendo que também é adolescente, Josi. Pois nessa hora, né? Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo as bênçãos de Deus sobre nós. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer a oração. Querido Deus, Santíssimo Pai, neste momento, Senhor, estamos te pedindo as tuas bênçãos para a vida particular de cada um de nós, para que, pelo teu poder e também pela nossa decisão, possamos ser, ó Deus, instrumentos do céu andando aqui neste mundo e colocando, despejando na vida dos outros pérolas especiais, ó Deus, que vão dar vida, alegria para as pessoas. Nos abençoe, ó Deus, para que, por onde andarmos, possamos levar a graça do céu, as bênçãos de Deus, a pessoa, a misericórdia de Jesus Cristo. Eu te peço isso, ó Deus, para cada um de nós, para aqueles, ó Deus, que não conseguiram participar do culto, que tu abençoe, ó Deus, a cada um. Eu te peço isso, ó Deus, e entrego todos nas tuas mãos, ó Deus, hoje e para a semana que nós temos aí pela frente agora. Que tu nos abençoe. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok? O Dave ficou feliz aí, ó. O Dave ficou feliz. Eu preciso de uma caneta só aqui. Me consegue uma caneta aí? Para eu poder escrever o nome aqui de quem está no culto. Isso aqui não é caneta. Obrigado. Então, vamos lá. O primeiro que eu estou vendo aqui, que eu sei, é o Dave. É o Dave que está com a gente. Vamos ver as pessoas do Face também. O Léo, o Natan e os outros que estão cuidando do Face podem me ajudar daí, tá bom? Eu vi o Dave. Quem mais que está aqui? Deixa eu ver se... Eu não consigo visualizar, não. Acho que é com vocês aí, Natan, tá bom? A Evelyn, da Patrícia e do Dieter não estava aqui assistindo. O Rodrigo, a Tainá, o menino não estavam assistindo. Tem mais pessoas aí, ó. O pastor. Oi, Edson. Boa noite, pastor. Aqui é eu e a Nayeli, que estão aqui em casa assistindo. Nayeli. Ok, a Nayeli. Quem mais? Pode falar aí. Eu vi que a Giane da São Lucas também estava assistindo. Giane. Ok, Giane da São Lucas. Quem mais, gente? Posso fechar a lista por aqui? Do Rodrigo. Rodrigo Peixoto, eu acho que é da Augusta, né? Se tá. Se não tá, não tá, né, gente? Tranquilo. Não tá. Só tá eu assistindo, pastor. Tá bom. Aqui tem a Luísa, da São Lucas, tem a Kathleen, da Augusta. A Ana Júlia da Augusta. A Ana Júlia, da Augusta, né? A Nicole, o Martin. Deu, gente? Deu. Josi, tu não vai ganhar, tá, Josi? Porque eu acho que tu já passou da adolescência, tá bom?
o Sérgio, a Sueli. Feito então, gente? Podemos encerrar aqui? Meus queridos, uma boa noite para vocês. Maria Dutra deu ali, eu pastor. Maria Dutra. Eu até vi a Maria Dutra gritando ali, eu, não esquece de eu. Ana Júlia já coloquei aqui, da Augusta, né? Augusta. Tem mais alguém aí no chat ali, nos comentários ali, gente? Júlia Alice. A Ana Júlia é uma e Júlia Alice é outra, né? Estou notando aqui, Júlia Alice. O José pedindo, eu também quero. Ô, José, não vai dar, tá, José? Mas os filhos dele, será que assistem? Os teus filhos, cadê teus filhos aí, José? Júlia Alice, né, que eu estava anotando. Ok. O Léo Bulim está falando, tá rindo do José ali, né? Irmãos, vamos encerrar aqui, tá? Se tiver mais alguém aí, manda mensagem aí para nós, tá bom? Queridos, uma boa semana para Deus, fique com Jesus Cristo e vamos colocar boas coisas para dentro de nós, para a gente poder ser uma bênção para os outros, tá bom? A Ashley. Pois é, né? Estão fazendo uma campanha aqui para a Ashley fazer parte também, né? Que isso, gente. Ashley eu escrevo como? SHLLEY. Sem comentários, tá, Léo? Amigos, um abraço para vocês aí, tá bom? A gente se vê no culto de quarta. Um abraço para todos.